ontem nós falamos, tanto de manhã como no período da tarde, tanto às 10 como às 18 horas, nós falamos sobre o governo de Cristo, né? Que Cristo foi assunto aos céus e passou a governar à destra de Deus, à direita de Deus. Cristo está governando e para isso ele mandou o Espírito dele, o Espírito para... É claro que ele não perdeu a divindade, mas digamos, ele tem uma forma humana hoje, está no céu. Imagina Jesus no céu com forma humana, ele subiu assim e ele vai voltar assim. Então, se ele descesse, ele estaria só com alguns. Ele estaria só com alguns. Assim como no período de 40 dias, ele esteve só com alguns. Quando estava aqui, não estava ali. Quando estava ali, não estava aqui. Então, por isso que ele mandou o Espírito Santo, porque ele pode estar com todos ao mesmo tempo. Porque o Espírito está aqui, está ali, está entre nós, nessa cidade, está na outra cidade, nesse país, no outro país, enfim. Oh, aleluia, isso é maravilhoso. Então a gente começou a falar sobre isso, sobre o reinado de Cristo, o governo de Cristo, a destra de Deus em nós por meio do Espírito Santo. E Cristo ainda não está reinando plenamente, mas o seu reino já foi inaugurado. O mundo resiste, mas a igreja se submete. A igreja está a se sujeitar ao reino de Jesus. E a igreja é a prova viva de que o reino de Deus existe. O mundo olha para a igreja, o mundo olha para nós e eles percebem que o reino de Deus existe. Então, olha a nossa responsabilidade como igreja. Provar para o mundo que o reino de Deus existe. O Espírito Santo está em nós, exercendo esse reino de Deus. Então, Cristo reina sobre a igreja. Eu disse ontem que Cristo reina sobre a igreja, porque o mundo ainda resiste, mas sobre a igreja sim, porque a igreja se submete. Cristo reina na igreja, primeiro, por meio do Espírito Santo, eu disse. Segundo, por meio da... Ninguém lembra, não faz nem 24 horas, ninguém mais lembra. Cristo reina na igreja por meio, primeiro, do Espírito Santo, segundo, por meio da palavra. Você estava desapercebido, está bem. Então tá. Aí outra coisa também, Cristo reina na igreja, eu não disse ontem, nem de manhã, nem à tarde. Cristo também reina na igreja por meio dos pastores, por meio dos líderes. Jeremias 3,15, Deus já havia feito uma promessa, e vos darei pastores, que vos pastorei com inteligência, com sabedoria. Então, Cristo reina no mundo por meio de líderes de células, supervisores, pastores, pessoas que dão direção, dão aconselhamento, porque Deus não, como diz o pastor lá em Lisboa, Deus não me mandou vir pregar aqui em Portugal, o pastor que veio do Brasil ministrar, né? Deus não me mandou pregar aqui em Portugal. Foi o pastor Hudson que me convidou, foi o pastor Hudson que pagou, fez a reserva do hotel, comprou a passagem. Claro que ele fez ali um trocadilho, claro que tudo é Deus, né? Claro. Mas assim, ele está dizendo que Deus se manifesta por meio de alguém, e são os líderes que Deus tem colocado diante de você para isso. Então, Deus governa por meio, primeiro, do Espírito Santo, segundo, por meio da palavra, e por meio dos pastores. Então, a igreja não começa com homens. É claro que tem toda a parte burocrática, organizacional, nós falamos de estratégias, células é uma das coisas que nós falamos, uma das nossas, ou a principal estratégia, mas a igreja não começa com homens, a igreja começa com Cristo no trono, a igreja começa com Cristo reinando, a igreja começa com algo do céu sendo derramado, o Espírito Santo sendo derramado. Assim começa o reinado de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, a igreja é o lugar onde Cristo reina. Eu não ia falar isso aqui hoje, eu ia falar num domingo, talvez no próximo ou no outro, mas pronto, hoje no meu momento de oração pela manhã, Deus me colocou no coração para que eu falasse hoje isso, desse continuidade de certa forma, porque ontem a gente falou, acho que até o versículo, não lembro exatamente, acho que até... Hoje vamos tomar por base o versículo 42 a seguir, até o final do capítulo 2. Aí a gente finaliza o capítulo 2, tá? Então assim, o reinado de Cristo, que já começou, já foi inaugurado. E agora a gente vai ver
qual é o resultado na prática do reinado de Cristo. O que acontece na prática em nós, com a igreja que está debaixo do senhorio ou do reinado de Cristo. Então, o versículo 42, vamos lá? Versículo 42. Eu não vou nem ler todos os versículos, do 42 ao 47, para a gente ganhar tempo. Vamos só, assim, pausadamente, vão parando e vão falando dele. Versículo 42. O que temos aqui do versículo 42 em diante? Nós temos, acho que hoje não tem projeção, né? Então pega a sua Bíblia e vamos acompanhar aí, tá? O que nós temos, irmãos? Nós temos o resultado. A gente já ficou sabendo em Atos 2 que Cristo está reinando. Tá, e agora? E na igreja, no que muda? E em nós, o que muda? Versículo 42. Olha o que passa a acontecer. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se Cristo está reinando, tem que acontecer isso aqui na igreja. Tem que acontecer isso aqui no nosso meio, né? Então, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, está aqui. Temos que perseverar na palavra. Pensa em tantas as vezes que eu fui tentado a deixar a doutrina dos apóstolos, que é a palavra, é a palavra. Nunca ceda a doutrina. Se você está debaixo do senhorio de Cristo, perseverar na doutrina, na comunhão, é isso aqui, irmãos. Comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem que orar, tá? Só batendo aqui na mesma tecla, a gente, na verdade, fala aquilo que vem falando sempre. Mas você percebe que, às vezes, mesmo falando sempre, a gente não faz? Imagina se a gente não falar sempre, não é? E a gente tem que orar, a gente tem que orar. Já que nós estamos debaixo do governo de Cristo, essa interpretação não é minha, tá? Isso aqui é continuidade de ontem, Já que a gente está debaixo do governo de Cristo, a gente tem que orar. Como que a gente vai estar debaixo do governo de Cristo, principalmente líderes? Eu não entendo, líderes que não têm uma vida de oração. Como que eu não vou liderar se eu não falo com o meu rei? Se eu não falo com o meu Senhor, aquele que me chamou? Vocês que são funcionários, tem alguns patrões aqui, mas tem alguns funcionários. Você consegue exercer o seu trabalho sem falar com o seu patrão? Ou alguém, pelo menos, que ele enviou, que no nosso caso é o Espírito Santo? Como que a gente vai dizer que está debaixo do senhorio de Cristo se a gente não ora? Ou se a gente não tem comunhão, como é o versículo aqui, comunhão. Como que eu vou desenvolver um ministério se eu não tenho comunhão com as pessoas da minha empresa? Se eu não tenho comunhão com elas? Não, eu vou aqui fazer o meu trabalho e você faz o seu. Pô, é aquela pessoa que ninguém aguenta do lado dela. Tem alguém lá na sua empresa assim? Tem? Todo mundo tem, né? Entendeu? Não, eu vou fazer aqui meu trabalho e você... Não, fica mais leve quando a gente tem comunhão. Como a gente vai desenvolver a obra de Deus sem falar com as pessoas e sem falar com o Senhor, o Rei, o dono da nossa chamada? Quem está debaixo do senhorio de Cristo, é isso que eu aprendo do versículo 42. Tem perseverança, tem comunhão, tem oração. Versículo 43, vamos lá. E quem está debaixo do senhorio de Cristo, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Ou seja, você entende que você está debaixo de um senhorio. Ok? Ele é o seu amigo? Mas ele é o seu Senhor. Então há temor. Eu entendo diante de quem eu estou. Há temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Eles estavam debaixo do senhorio de Cristo. Aqui está uma outra coisa que nós precisamos orar para que aconteça. A gente está nessas segundas-feiras aqui, que a gente chama de atualiza. E a nossa proposta é falar da visão da igreja, é falar de estratégias. Mas assim, eu não consigo, e nem posso, né, fugir da palavra. E assim, eu estou diante de uma estratégia que, se não é a maior, é uma das maiores. Diga comigo assim: prodígios e sinais. Olha que estratégia maravilhosa, gente, não é? Quem está debaixo do senhorio de Cristo deve exercer isso. Deve pedir a Deus para ser usado nisso. A gente fala de multiplicação de células, tudo isso é muito bom, é muito válido. A gente tem um código de ética, né? Pronto, para a pessoa que vai ser anfitriã, para a pessoa que vai ser um líder de célula, tem horário para começar, tem horário para terminar, tem um modo como se falar, tem um modo como agir, tem um código de ética, é muito importante. Mas prodígios e sinais, sabe o que é? Alguém está enfermo e você dizer assim: posso orar por você? Aí, mas
Como assim? Não, é que o meu Jesus pode lhe curar. Poxa vida, isso é uma estratégia fantástica. É uma das maiores, se não a maior estratégia. E os discípulos usaram essa estratégia, estavam debaixo do senhorio de Cristo e usaram dessa estratégia. E cada vez que eles usavam essa estratégia, o nome de Jesus era glorificado. Porque nós que estamos debaixo do senhorio de Cristo, do reinado de Cristo, a nossa missão é expandir o reino. Expandir o reino. A nossa missão é fazer o reino de Cristo conhecido, por meio da evangelização, por meio da proclamação do evangelho, por meio de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E a gente precisa dar mais atenção a isso, pedir para Deus nos usar em cura, em sinais, em prodígios. Vamos pedir ao Senhor isso. Vamos pedir ao Senhor isso. Às vezes a gente pede e até quer ser usado por Deus, mas e Deus não nos usa, sabe? Porque há muita vaidade no nosso coração, sabia? A gente quer ser usado por Deus porque a gente quer que as pessoas estejam vendo Deus nos usando, né? E a gente às vezes quer orar pelos enfermos, mas a gente quer orar pelos enfermos só aqui dentro, não é? Por quê? Porque aqui tem palco, aqui tem público, aqui tem as pessoas nos olhando. A gente está aqui e quer que as pessoas depois tirem uma foto, coloquem no Instagram, ó, Jesus curou ali me usando. Mas que tal fazer isso na sua empresa? Que tal fazer isso no lugar com a pessoa que você se relaciona? Ah, ela só está com dor de cabeça. Mas usa dessa estratégia. Pensa numa estratégia eficaz. Posso orar por você? Jesus pode lhe curar. Antes, deixa eu perguntar, alguém crê que Jesus cura? Amém? Usa dessa estratégia, começa a fazer isso, né? No seu relacionamento, no seu dia a dia, com pessoas que você conhece. Porque a gente está perdendo essas ferramentas. Está perdendo. Alguém está enfermo? Ah, toma aqui um remédio para dor de cabeça, diz aí. Paracetamol. Poxa, a gente tem o nome de Jesus. A gente pode orar pelas pessoas. Quem está debaixo do reinado de Jesus entende isso. Haviam sinais e prodígios, só que tem uma questão aqui. Tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Tem que perseverar na palavra. Sabe por quê? Porque a igreja, eu tenho feito o possível para não cair nesse erro, mas a igreja no geral, infelizmente, tem caído nesse erro de não falar mais o nome de Jesus. E aí não tem cura mesmo, irmão. Aí, se não tem vida debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do reinado de Cristo, aí não tem cura mesmo. É o nome de Jesus que faz acontecer. É o nome de Jesus. Nós vamos ser tentados a todo tempo, no nosso ministério, a trocar a mensagem. Mas é o nome de Jesus. Deixa eu mostrar para vocês aqui mesmo no livro de Atos. Atos 3,16. Atos 3,16. Tem ali na projeção, né? É o Anderson que está lá? Coloca aí Atos 3,16. Pela fé em o nome de... É que esse mesmo homem fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, assim, é uma coisa que liga a outra. A gente quer ser usado por Deus em sinais e prodígios, mas nós não estamos debaixo do reinado de Deus, de Jesus. A gente não fala do nome de Jesus. A autoridade é só no nome dele. Então nós precisamos dar atenção a isso e fazer uma autoanálise. O que nós estamos fazendo com o nome de Jesus? O que nós estamos fazendo com a missão e com a ferramenta que Deus nos deu? Vamos para outro versículo, versículo 43. Quer dizer, 44, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, quem está debaixo do reinado de Cristo está em movimento. A igreja explica o reino de Deus não apenas com palavras, mas a igreja explica o reino de Deus com poder. Não apenas com discurso nós explicamos o reino de Deus, mas nós explicamos o reino de Deus com a vida, com a comunhão, com a vida transformada, com maturidade. Será que nós estamos conseguindo explicar o reino de Deus? Vamos olhar para o nosso umbigo? Quando as pessoas olham para a semeadeiria, o que elas veem? Será que as pessoas nos vê
como um povo, com uma comunidade unida? Será que a gente consegue passar essa visão? Porque a gente não prega só com discurso, a gente prega com a vida, né? Tanto com os milagres que pode glorificar e devem glorificar o nome de Jesus, como também com a comunhão, com a vida transformada, com maturidade. Tudo isso é para quem está debaixo do reinado de Cristo. Aí o versículo 45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Quem está debaixo do reinado de Cristo, é a continuação, como eu já disse, do que falamos ontem, cuida uns dos outros. Cuida um dos outros. Eles vendiam as suas propriedades e distribuíam o produto entre eles à medida que cada um tinha necessidade. Então, deve-se ter um cuidado. Precisamos olhar para as pessoas com atenção, com cuidado, ver as suas necessidades. Mas como eu disse no começo dessa mesma fala minha aqui, isso não é a nossa essência, isso é apenas um braço da nossa essência, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, usar, até pessoas com um grau elevado, intelectual, usar esse versículo aqui para dizer que a igreja tem que fazer obras sociais no sentido de substituir o governo. Aí não, né? Aí não, porque a nossa missão, Jesus nunca disse, ide entregar as cestas básicas, ide e vendam o que vocês têm, né, e dê aos pobres, a não ser lá para aquele jovem rico que foi algo em particular. Mas a nossa missão é ide pregar o evangelho. Esse texto aqui, esse versículo em particular, não é normativo, é descritivo. Tem coisas na Bíblia que são normativas, tem outras que são descritivas, né? O que é algo normativo? Por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, que a gente já falou, né? O presbítero tem que ser assim, tem lá os critérios. O diácono tem que ser assim, tem lá os critérios. Isso é norma, é padrão, é mandamento. Agora, isso aqui é descritivo, tá? Não é normativo. Ou seja, Atos é um livro de história. Está descrevendo uma situação até excepcional. Porque alguns, até do nosso meio eu já vi, de igrejas por onde passei. Semeleiria ainda não vi, não ouvi, mas em outras igrejas eu já ouvi. Não, porque cadê a igreja? Cadê a igreja primitiva? Porque lá eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a todos na medida que tinha necessidade. Cadê a igreja? Mas todos os que eu ouvi falar essa frase, eu nunca vi eles vender alguma coisa também. Eu nunca vi eles vender alguma coisa e compartilhar com as pessoas. Eu nunca vi. Tá, mas então o que acontecia aqui nesse versículo, nesse contexto? O que acontecia aqui? Esse era um caso excepcional porque estava havendo perseguição. Estavam perseguindo os discípulos de Jesus. E também muitas pessoas vieram para o Pentecoste, né? Milhões de pessoas para a festa de Pentecoste. E a história diz que alguns acabaram ficando por Jerusalém. Quem é que não quer ficar onde onde a glória está caindo, né? Então eles acabaram ficando por Jerusalém, aglomerou muitos cristãos e pessoas estavam passando por necessidade. Historiadores dizem que eram aproximadamente 70 idiomas ali falados. 70 nações se aglomeraram em Jerusalém. Imagine, ficou o negócio ali apertado, aglomerado. E o que eles tinham que fazer era suprir essas necessidades, principalmente daqueles que estavam sofrendo perseguição. É claro que na perseguição a gente dá um jeito, né? Na perseguição veio aí o apagão. Teve 4 famílias tomando banho numa casa, né? Foi uma prova. Então, quando é um caso excepcional, a gente tem que dar um jeito, né? O apagão veio a gente já está enfrentando tanta coisa aqui na Europa, é pandemia, não sei o que e tal. Então, quando há essas questões excepcionais, como houve aqui, ok. Mas, como eu disse, não é normativo, é descritivo. Mas claro que não nos deixa de ensinar algo, não nos deixa de nos passar uma lição. E a lição aqui é que a igreja, ela precisa ser generosa, ela precisa cuidar dos necessitados, ela precisa ser unida, mas não quer ensinar, esse versículo não quer ensinar que a igreja deve virar uma ONG, que a igreja deve ter uma ideologia comunista, né? Isso não significa. Só que assim, a gente precisa estar muito certo da nossa missão, gente.
muito convicto do nosso chamado, muito convicto daquilo que Deus nos pediu para fazer. Deus não nos pediu para abrir uma ONG, mas se for preciso, e claro que nós vamos ajudar. Até tem uma frase de um avivalista: não tem como pregar o evangelho a um estômago vazio. Só que essas coisas, se a gente não separar, a gente mistura, entendeu? A gente se confunde, a gente entra em crise de identidade. E a gente começa a fazer missões olhando para necessidades. Deixa eu dar um exemplo aqui, que talvez seja um pouco mais fácil de entender. Se no culto de missões, no próximo culto de missões, terceiro domingo do mês, a gente colocar aqui uma caixinha de oferta. Ó, irmãos, essas ofertas aqui, elas vão para um país da África, um dos países mais pobres do mundo, para Malawi. Vamos citar Malawi. Malawi é um dos países mais pobres do mundo. Então, toda oferta que você trazer nessa caixa vai para lá. Essas ofertas vai ser enviada para os missionários que estão lá pregando a palavra de Deus. Os missionários precisam pregar a palavra de Deus e vamos enviar essas ofertas para ajudar esse missionário a pregar, a fazer a obra de Deus. Aí do lado de cá, irmãos, do lado de cá tem outra caixinha. Essa caixinha aqui também vai ser enviada para um outro alvo missionário, irmãos. Essa caixinha vai ser enviada também para um missionário. Esse missionário está pregando a palavra de Deus lá. Pessoas estão sendo libertas. Endemoniados estão sendo libertos, pessoas oprimidas estão sendo salvas, Jesus está curando, está fazendo uma obra maravilhosa lá, está grandioso o que Deus está fazendo naquele lugar, e ele está precisando de recursos, porque senão ele não consegue se manter no campo missionário, tá bom? Então, essa caixinha aqui vai para um missionário que está no campo missionário lá em Malawi, na África, e essa outra caixinha aqui vai para um missionário que está lá em New York, lá na Quinta Avenida. Fala a verdade, você vai levar a sua oferta aonde? Não é, gente? A gente confunde, a gente mistura com emoção. É ou não é? A gente mistura com emoção. As pessoas, eu duvido que vai entrar €1 da Quinta Avenida. Eu duvido que vai entrar, vai tudo para o Malawi, Eu estou falando mal do Malawi? Claro que não. Mas o que eu estou dizendo? Olha só, a missão é a mesma. Os pobres e os ricos estão indo para o inferno. Os pobres e os ricos precisam ser salvos. Você está entendendo? Aí alguém pode ser mais justo aqui, né? E dizer assim: não, pastor, sabe o que eu faço? Se eu for dar €10, eu vou dar 5 para o Malawi e vou dar 5 para o missionário que está lá na Quinta Avenida, em Nova York, pregando. Tá, mas €5 lá no Malawi dá para quase comprar uma casa. Agora €5 em Nova York não dá para nada, entendeu? O que é só para a gente refletir, não é nada como que eu estou usando aqui, normativo. É só para a gente refletir, reflexão aqui para a gente. Nós precisamos ter em mente a necessidade espiritual. Necessidade espiritual. A questão financeira é um braço. A questão financeira, sim, vamos apoiar, vamos ajudar. Inclusive, falando nisso, nós temos missionários no Malawi, para a glória de Deus. Nós temos missionários no Malawi. E mais de 600 crianças comem todos os dias com as nossas contribuições. Aí você está aí no banco dizendo: isso que é igreja. Você está errado. Porque você deve se alegrar, não é porque as crianças estão comendo todos os dias, infeliz. Tem que se alegrar porque o evangelho está sendo pregado lá. É outra história. É muito mais supremo que a nossa missão. Nós estamos sendo levados. Não seja um crente assim, emocionado. A assistência social é só um braço. É só um braço. A nossa missão é pregar o evangelho. Vocês não estão entendendo? Que Deus nos dê maturidade para entender isso. Maturidade, irmãos. Maturidade. Que a gente entenda o nosso chamado. Que a gente entenda para que nós estamos aqui. Para que nós somos igreja. Cristo não morreu e não se assentou à destra de Deus para alimentar pobres. Não. Nós vamos fazer, vamos ajudar. Mas Cristo morreu para tirar as pessoas do inferno. Do inferno. É muito mais sério, é muito mais profundo. Não é para resolver um problema temporário de vida, é para resolver um problema da eternidade.
É para tirar as pessoas do inferno. Então, quem está debaixo do senhorio de Cristo, sim, vai cuidar uns dos outros. Mas eu abri um parênteses aqui só para a gente não se deixar levar pela emoção. Versículo 46, quem está debaixo do senhorio de Cristo, ou do reinado de Cristo, diz aí, o que diz o 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quem está debaixo do reinado de Cristo tem comunhão, congrega no templo e nas casas. São as nossas células, nas casas. Tem maturidade para congregar, ser membro de uma célula, ver falha no seu irmão e ainda ter isso aqui, ó, que está aqui no final do versículo. O que é? Fazer isso com alegria e com singeleza de coração. Se ele fosse perfeito, seria fácil, né? Estar ali com alegria. Mas estar com alguém falho, alguém, né? Alguém que está cheio de problemas, cheio de esquisitices, enfim, de loucuras, só doido às vezes a gente encontra, né? Pois são com esses mesmos que a gente tem que congregar, ser estimulado ao amor e às boas obras, como diz em Hebreus 10, 24, e fazer isso, ó. Dá um sorriso aí pro seu irmão para quebrar o gelo. Dá um sorriso aí. Com alegria e com singeleza de coração. Ver falhas e ainda estar com o coração leve. Tem pessoas tão difíceis de trabalhar, né? Poxa vida, qualquer coisa é uma pedra de tropeço, né, irmão? Isso você nem começou a trabalhar. Imagina quando você começar em irmão Sérgio, que disse a verdade aí. Começar a trabalhar, você vai ver. De fora ele já está vendo que é verdade. Imagina quando estiver dentro. Meu amado. Singeleza de coração. Coração leve. Assim como pastores, às vezes tem umas coisas que a gente tem que tratar, que a gente pensa duas vezes, meu Deus, é uma coisa para tratar com esse, com aquele, com esse vai ser tão fácil, com esse também, mas com aquele, vai você falar, vai, Catiane, vai. A gente tem que ter singeleza de coração, ser leve no trato, ser leve com as pessoas, né? E deixa eu dizer uma coisa, eles estavam vindo do Pentê. Isso aqui é o contexto do Pentê. É porque tem gente que acha que ser pentecostal né? Tem gente que acha que ser pentecostal não, agora não rio mais, não brinco mais. Não, ser leve com as pessoas. Ser leve, singeleza de coração. Seja uma pessoa fácil de amar. Essa é a expressão que o pastor Hudson usa bastante, eu gosto dela. Seja uma pessoa fácil de amar, fácil de lidar, fácil de trabalhar. Aí eu vou fazer a pergunta aqui. Você é fácil de lidar? A questão é que quem tem que responder é quem vive com você, né? O Michael disse que é fácil e acabou de levar um tapa ali da Ludmilla agora. Quem tem que dizer que é fácil é quem convive. É o seu próximo, não é? Sejamos pessoas fáceis de lidar. Já estou terminando, tá, irmãos? Eu estava estudando ontem para ministrar aqui, antes de ontem, né, para ministrar aqui na palavra, e eu vi um texto aqui, de José, da história de José, quando José enviou os seus irmãos para Canaã, para voltar e buscar o seu pai Jacó, conforme eu falei ontem e tal. Aí, os seus irmãos, quando estavam indo, alguém abre a Bíblia aí, José deu um conselho para os seus irmãos. Gênesis 45, 24, abre aí. Quem abrir pode ler, mas alguém que tem a voz alta, tá bom? 45, 24, foi o conselho de José para os seus irmãos, ao os enviar com os 10 jumentos e tal, para Canaã, para buscar Jacó. O que diz Gênesis 45, 24? Peraí, Andressa. Pega o microfone.
E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhe: Não contendais pelo caminho. Não contendais pelo caminho. Tem uma tradução que diz: não briguem pelo caminho. É a tradução. Alguém tem essa tradução aí? Pô, pronto. Não briguem pelo... Eu achei incrível isso aqui, né? Imagine os irmãos de José, todos animados, porque estava numa fome lascada lá em Canaã, e agora encontraram seu irmão é governador do Egito, está voltando para Canaã com 20 jumentas, e a Bíblia diz que com 300 peças de prata, e com muito trigo, muita coisa preciosa, túnicas para Jacó, e todos felizes. Vamos embora, irmão, vamos lá, Rubem, vamos lá, Simeão, vamos lá, esqueci o nome deles, os nomes dos 2 jogadores da Copa eu sei, brincadeira. Vamos lá. Aí, enquanto eles já estavam indo, Jacó, eu não sei assobiar. José! Não me confunde, amor. Não, José, irmão, pai. Já sou desligado, você não me complica mais. Aí José, ei, meus irmãos! Aí eles olham para trás. O que foi, José? Não briguem pelo caminho. Achei interessante isso, porque veja bem, irmãos, a gente ri, mas é sério, porque às vezes nós temos uma missão tão linda, um ministério tão lindo, mas se tem uma coisa que pode acabar com qualquer chamado, é a briga. A gente ser briguento, a gente, voltando ao texto, pode voltar lá para Atos 2:46, a gente não ter o coração leve, a gente não saber lidar com as pessoas, a gente não saber falar com as pessoas, não saber interpretar o contexto. E José disse aos seus irmãos: não briguem pelo caminho, não briguem pelo caminho. Ou seja, vocês estão recebendo uma nova chance, uma chance de ouro, uma segunda chance maravilhosa, e vocês vão botar tudo a perder de novo? Não brigue. Eu acho que José lembrou, né? Eu fui para o poço porque os meus irmãos brigaram comigo. Eu fui para o poço, eu entrei nessa fria, entre aspas, né? Que na verdade era um plano de Deus para ele ser exaltado, porque os meus irmãos brigaram comigo. Então, não briguemos, irmãos. Deus tem coisas tão lindas para fazer nosso meio. Seja uma pessoa fácil de lidar. Ou seja, não, você, bem objetivo, não entra naquilo que não diz respeito a você. Se é liderado, fica sendo liderado ali. Você é líder na outra parte, lidera na outra parte. Não troca os pés pelas mãos, não faz coisa que não se deve fazer. Seja leve, tenha o coração alegre. E não brigue pelo caminho, não brigue. Não façamos isso, porque a obra de Deus, ela só não vai crescer se a gente não ter o coração leve. Estejamos debaixo do governo de Cristo, até porque nós estamos debaixo do governo de Cristo por um propósito. Efésios capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. Sabe por quê? Nós vamos julgar com Cristo, nós seremos coparticipantes do reinado de Cristo. No milênio, nós vamos julgar com Cristo. Tem uma parte na Bíblia que está em 1 Coríntios 6:1 ou 6:2, não lembro, 1 Coríntios, que diz que nós vamos julgar os anjos. Vocês têm noção do que é isso? Porque nós estamos em Cristo, nós vamos julgar os anjos. Agora imagina, alguns desmiolados, sem maturidade nenhuma, julgando os anjos. Que moral nós vamos ter, gente? Ou seja, esse aqui é o momento que a gente tem para se aperfeiçoar. Deus está nos lapidando, Deus está nos aperfeiçoando. Em Efésios 4:11 diz isso, né? E eu vos darei pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas, enfim, para o aperfeiçoamento dos santos. Deus está nos aperfeiçoando com um propósito. Deus está nos aperfeiçoando exatamente para que a gente possa julgar. O que nós vamos dizer para os anjos? Como que nós vamos julgar os anjos? Você sabe que o juiz tem que ser maduro, sensato. E a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. 1 Coríntios 6:1 ou 2 diz isso, tá? 6:3? Diz aí, o que lê? O que diz aí? Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha só, o contexto aí, Abel, é que a igreja não estava sabendo nem lidar com as coisas internas dela. Na cidade de Corinto havia juízes que julgavam na praça pública. Então, os membros estavam levando as roupas sujas para a praça pública. E os de fora estavam vendo as coisas
que estava acontecendo, as brigas internas, as brigas dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, poxa, vocês não sabem lidar com as coisas pequenas, como que vocês vão julgar os anjos? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Então, o que necessita para a gente, nós principalmente que dizemos, afirmamos, temos convicção que estamos debaixo do reinado de Cristo, é que nós precisamos de maturidade, ter o coração leve, tá bom? Coração leve, singeleza de coração. E aí nós vamos finalizar agora com o versículo 47. O que diz o versículo 47? Diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Vocês percebem aqui uma ação e uma reação? Talvez não, né? O versículo 46. Eles eram simpáticos, eram singelos, acho que é isso, de coração. Versículo 46. Aí no versículo 47, olha o que a Bíblia diz, e o povo também era simpático com eles. A gente quer que o mundo sorria pra gente, né? E a gente está sorrindo para o mundo? Não, eu vim do Pentecoste agora. Eu sou crente agora. Agora eu sou santo. A gente quer que o mundo nos abra as portas. E como está sendo o nosso relacionamento com o mundo? Como está sendo a nossa simpatia ou falta de simpatia com o mundo? É uma reação. Talvez a gente está deixando de colher porque estamos deixando de plantar. Talvez a gente está deixando de colher simpatia porque nós não estamos sendo simpáticos. Então, se a gente exercer o 46, Deus vai nos dar o 47. Amém? Vamos nos colocar em pé? Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu entendo aqui que de tudo que eu li até aqui, versículos 42 ao 46, o versículo 47 é o resultado. O versículo 47 é o reflexo, é Deus acrescentando. Ou seja, já tem, mas eu vou mandar mais um. É Deus acrescentando. Se a gente fizer o 42, se a gente fizer o 43, se a gente fizer o 44, se a gente fizer o 45, o 46, aí o 47 vai ser automático, vai ser assim, espontâneo. Deus vai fazer acontecer naturalmente. Deus vai acrescentar. Amém? Eu vou resumir aqui. Se a gente tiver comunhão, se a gente não deixar a doutrina dos apóstolos, se a gente não for briguento, tá junto também. Se a gente não for briguento, se a gente tiver singeleza de coração, se a gente for simpático com o mundo, simpático no sentido de alegre, né? Não é de fazer o que eles fazem, claro. Se a gente fizer tudo isso, aí Deus vai olhar tanto para o ministério coletivo quanto para o ministério individual. Deus vai olhar para a semeadeiria e dizer, eu vou acrescentar ali. No coletivo, eu vou acrescentar ali. Aí tem uma família que Deus quer salvar. Aí Deus olha lá do céu e diz, poxa, eu quero salvar essa família. Mas quem vai cuidar dessa família, hein? Qual igreja que vai cuidar dessa família que eu quero salvar? Eu acho que a semeadeiria está pronta. Eles estão exercendo 42, 43, 44, 45, 46. Eu vou dar para eles isso. Eu vou acrescentar na vida deles. Tanto no coletivo quanto no individual. Se a gente exercer isso, que a palavra de Deus está dizendo, e só consegue exercer quem está debaixo do reinado de Cristo. Quem não está debaixo do reinado de Cristo não consegue. Cristo não é ainda seu Senhor. Ele vai ter muita dificuldade. É só Cristo, por meio do Espírito Santo, que vai fazer ele ter singeleza de coração, não ser briguento e tal, e etc. Se a gente conseguir fazer isso, meu irmão, o ministério vai desenrolar, vai fluir naturalmente para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Aliás, eu peço ao Jefferson, que vai finalizar,